Olá, alunos, professor João aqui mais uma vez, mais uma aula para vocês. Estamos dando sequência com os nossos conteúdos, já entramos aí em geometria espacial, né? Estamos vendo já, categorizando cada uma das figuras, cada uma dos sólidos. E nesta aula de hoje, essa aula 18 nossa, né? De acordo com a nossa sequência, nós vamos falar sobre pirâmides, ok? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas figuras, ver as propriedades principais, ver as fórmulas principais, né, e o que mais chamar a atenção a respeito dessa parte de pirâmides. Vamos lá. Primeira coisa, definição, né? Lembrar o que é uma pirâmide. Por definição, seja P um polígono convexo, certo? Num plano alfa qualquer. E seja V um ponto fora desse plano alfa, onde o polígono P está contido. Dos vértices de P, traçam-se todos os segmentos de reta até o ponto V, que está fora do plano alfa. Então aí você constrói o que a gente chama de pirâmide, onde você vai ter a reunião de triângulos que ficam determinados por esse ponto V, né, graças a esses segmentos de retas que a gente traça a partir deste polígono convexo. Portanto, essa figura que você está vendo aí é uma pirâmide, certo? A pirâmide que tem esse polígono P aqui na base embaixo, certo? E nós temos esse ponto V aqui em cima, certo? De onde todos os segmentos de retas, né, que no caso aqui vão ser chamados de arestas, fecham a tua figura, a tua pirâmide, ok? Bom, já comecei a falar sobre os elementos, né? Então aqui a gente vai esclarecer melhor o que compõe uma pirâmide. Nós temos então, né, uma base que vai ser o polígono ao qual você estava considerando, certo? Então a base é aquele polígono embaixo. O polígono pode ser qualquer figura, né? Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, enfim, qualquer figura plana limitada por segmentos de retas. Nós temos então N faces laterais. As faces laterais são esses triângulos que se formam, que tem o vértice V aqui, ok? Então no total nós temos N mais uma faces, né? As N faces laterais e uma face na base. Nós vamos ter N arestas laterais, ok? N arestas porque de cada ponto aqui, de cada vértice do nosso polígono da base, parte um segmento. Então, N arestas laterais, que são esses lados aqui do triângulo, ok? N arestas da base, ou seja, são arestas que pertencem, né, à figura da base, né, o nosso polígono da base. No total, nós temos 2N arestas, perfeito? O V, ele vai ser chamado de vértice da pirâmide, ok? Então, o vértice da pirâmide é esse ponto aí que junta todos os segmentos de retas que você puxou dos vértices lá do seu polígono da base, ok? No total são N mais um vértices. Perfeito. Características a respeito da nossa pirâmide. Nós temos também a altura da pirâmide definida como sendo a distância desse vértice V ao plano do polígono da base. Eu vou voltar aqui o slide rapidinho só para você ver que interessante aqui esse H. Ele é justamente, né, a distância do ponto V do vértice com o plano alfa, lembrando que essa distância sempre perpendicular ao plano alfa, ok? Então ali também, aqui temos a altura aqui neste desenho que nós fizemos aqui, a altura da nossa pirâmide, perfeito? A natureza da pirâmide, ou mais precisamente também o nome da pirâmide, será dado de acordo com o polígono da base. Então nós vamos dizer pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, de acordo com a base ser um triângulo, um quadrado, um quadrilátero, um pentágono, enfim, né, de acordo com o polígono que nós temos na base. Nós vamos entender por superfície lateral a reunião das faces laterais, ou seja, a reunião de todos os triângulos, certo? Nessas laterais que se formam. E nós vamos entender por superfície total a reunião da superfície lateral com a superfície da base, ok? Perfeito? Seguimos então as características, né? Vamos primeiro categorizar as nossas pirâmides em dois tipos. Nós vamos chamar de pirâmide reta e de pirâmide oblíqua quando acontecer a seguinte questão. Veja bem, é comum encontrarmos referências à pirâmide reta para diferenciar da oblíqua. Deve-se então entender que pirâmide reta é aquela cuja a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. E vamos entender centro da base como sendo o incentro desse polígono da base. O que é o incentro, né? Ele é o centro da circunferência inscrita, certo? Isso caso o polígono da base seja circunscritível, ou seja, caso ele tenha, né, uma circunferência dentro dele. E a maioria dos exercícios que caem no nosso concurso, me arrisco a dizer, todas as questões que caem no concurso sempre serão polígonos circunscritíveis, ou seja, né, na hora que eu traço a altura perpendicular aqui à base, esse ponto que vai encontrar, que seria o pé da altura, ele vai ser justamente o incentro. Quando isso ocorre, nós temos então uma pirâmide
reta. Essa aqui é a pirâmide reta. Uma pirâmide oblíqua quando isso não ocorre. Então, de modo geral, né, a oblíqua é aquela inclinada, né, uma pirâmide que vai ser um pouco assim caída, né, digamos assim. O pé da perpendicular aqui da altura, certo? Ele não vai coincidir com o incentro. A maioria dos exercícios que caem, né, são sobre pirâmides retas. Isso a gente tem que deixar bem claro. A maioria dos exercícios são retos, mas todos os resultados que nós vamos definir aqui servem aí claramente para tanto reta quanto oblíqua. E mais do que isso, nós temos também uma definição bastante importante para o nosso concurso, que é o de pirâmide regular. Ora, essa palavra regular já é costume nosso utilizar dentro da geometria e ela sempre tem o mesmo significado. Uma pirâmide regular, então, é uma pirâmide, né, onde o polígono da base é um polígono regular. E claro, a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base vai ser de fato o centro da base, isto é, uma pirâmide regular, ela é uma pirâmide reta, ok? Sempre, sempre, uma pirâmide regular é uma pirâmide reta, tá? Subentende-se já isso. E outra, a pirâmide vai ser dita regular quando o polígono da base for regular, beleza? Neste caso, as arestas laterais são congruentes e as faces laterais, consequentemente, vão ser sempre triângulos isósceles, perfeito? Óbvio, né? Porque se as arestas são congruentes, o triângulo vai ter dois lados iguais. Então aí você vai ter o que a gente chama de triângulo isósceles nas faces laterais da sua pirâmide, como mostra a figura aqui. E surge um contexto novo aqui, que é importante falar sobre ele, que é o contexto de apótema, né? A palavra apótema. Nós vamos ter a apótema da pirâmide. Nós sabemos que nós temos as apótemas dos polígonos regulares. Os polígonos regulares, eles têm apótemas, que é o quê? É o raio da circunferência inscrita ali na base. Então, como você vê aqui, ó, a apótema da base, certo? A apótema da pirâmide, ela nada mais é do que a altura relativa ao lado da base de uma face lateral qualquer, certo? Então, ela é por definição isso. A apótema da pirâmide. Apótema, vou até concluir aqui, né? Acrescentar, perdão. Apótema da pirâmide. Perfeito? O que é a apótema da pirâmide? É a altura da face lateral. A altura da face lateral, relativa à base. E vamos nos lembrar de algumas propriedades. Essa altura aqui, certo? Este ponto que ela encontra aqui na aresta da base é ponto médio. Então ela divide aqui em dois pedaços iguais. Afinal de contas, nós estamos falando de triângulos isósceles. Então essa seviana da altura, né? Ela encontra ali e vai ser, consequentemente, também a bissetriz, né? Opa, quase que não sai aqui do professor. A bissetriz, a mediana, vai conter também, um pedaço da mediatriz, enfim, são coincidentes todas essas sevianas aí bonitinhas e esses lugares geométricos, ok? Ali cria-se uma relação interessante porque você reparou que está destacado esse triângulo retângulo, envolvendo aqui a altura da nossa pirâmide, certo? A apótema da base e também a apótema da pirâmide, ok? Então existe uma relação que vai vir lá de Pitágoras, né? Que vai ser a apótema da pirâmide, se a gente chamar aqui de apótema da pirâmide, APzinho, vamos chamar assim, APzinho. E a apótema da base, vamos chamar aqui de ABzinho, certo? Então nós temos que existe uma relação. A apótema da pirâmide elevado ao quadrado é igual à medida da apótema da base mais, ao quadrado, né, perdão, mais a altura elevada ao quadrado. Isso aqui, graças, né, ao teorema de Pitágoras. Aliás, quando a gente trabalha com pirâmides, sempre é possível fechar triângulos, retângulos, e eles são extremamente importantes para nós dentro do exercício quando lhe falta alguma informação. E aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa dica que eu vou te dar. Porque se você está precisando de alguma coisa que você não sabe a respeito da pirâmide, dentro de uma questão lá do concurso, né? Putz, está faltando uma altura, está faltando, né, a medida da aresta da base, está faltando a apótema, está faltando, sei lá, se estiver faltando alguma informação, né? Sempre, eu acho que eu vou me arriscar aqui a ser geral, né? Sempre você pode sair e se recorrer a um desses três triângulos que se formam. Olha que interessante. Sempre é possível fechar triângulos retângulos com o vértice da pirâmide e dois dos pontos a seguir, né? O vértice da base, o centro da base e o ponto médio da aresta da base. Veja bem, nesse primeiro caso aqui, ó, nesse primeiro caso nós temos o vértice da pirâmide, nós temos o centro da base, certo? E nós temos aqui o ponto médio da aresta, ok? Quando você faz isso ali, você tem um triângulo retângulo. Pode-se utilizar Pitágoras tranquilamente. Aqui você está falando que você está utilizando, ó, a apótema da pirâmide. Aqui, no caso, é a apótema da base, certo? E aqui é a altura, olha só. Já nessa outra situação aqui, ó, o vértice aqui, nós temos o centro da base e nós temos um vértice da base.
ok? Então, nessa segunda situação, esse triângulo aqui está envolvendo uma aresta lateral, está envolvendo aqui uma aresta, perdão, aqui eu ia falar aresta da base, né? Mas deixa eu corrigir, não é a aresta da base. Aqui, pessoal, seria como se fosse o raio da circunferência que circunscreve o polígono da base, né? Nós pensarmos aqui, ó, uma circunferência que circunscreve o polígono da base, certo? Essa circunferência aqui você vai ter o raio dela, perfeitamente, ok? E aqui a altura da nossa pirâmide. Outro triângulo que pode se formar a partir do vértice aqui, novamente, nessa terceira situação, é utilizando um vértice aqui da base e o ponto médio aqui da aresta. Então, nós estamos trabalhando aqui com o apótema da pirâmide, nós estamos trabalhando com a metade do lado, então eu posso colocar aqui, por exemplo, x sobre 2, né, a metade da aresta da base, né, ou certo? E aqui a aresta lateral, ok? Esses três triângulos retângulos são extremamente importantes. Aqui eu coloquei a pirâmide quadrangular, certo? Mas aqui os resultados também se estendem, né, para qualquer outra pirâmide. A pirâmide triangular, pirâmide hexagonal. Aliás, essas são as três que mais caem, pessoal, tá? A triangular, a quadrangular e a hexagonal. Essas são as que mais aparecem, que são mais recorrentes, que são as principais aí que vocês devem tomar como ponto de partida para estudar pirâmides, perfeito? Então, falando dos cálculos de pirâmide, professor, o que cai no meu concurso? Como que caem os assuntos, né? Nós temos aí cálculos de área da base, e aí a área da base vai depender do polígono da base, porque se o polígono for um triângulo, é área de triângulo, se o polígono for um quadrado, é área de quadrado, e assim sucessivamente, né? A área da base. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais, que no caso nosso são os triângulos, perfeito? Então é sempre base vezes altura dividido por 2. Isso para cada triângulo ali nas faces. Agora, quando nós tivermos pirâmides regulares, no caso das pirâmides regulares, vamos nos lembrar que os triângulos são sempre triângulos isósceles. E eles são iguais, eles são congruentes. Então a área lateral, no caso das pirâmides regulares, né, pensando aqui ó, no triângulo isósceles, pessoal, nós vamos ter, por exemplo, aqui, né, vou chamar aqui de L, a medida do lado aqui da aresta da base, aí você vai ter aqui a altura relativa. Essa altura relativa, pessoal, né, é a apótema da pirâmide, vamos nos lembrar, né? Então ali vai ficar o quê? Vai ficar o lado vezes a apótema da pirâmide, tudo isso dividido por 2. Isso seria a área de um triângulo, multiplicado por N, porque daí o nosso polígono lá na base é regular, então vezes N, porque nós vamos ter N faces triangulares. E a hora que eu multiplico por N, esse L aqui multiplicado por N é justamente o perímetro do polígono da base. Porque o L é a medida de uma aresta, multiplica por N, você tem o perímetro ali da base. Então a área lateral de uma pirâmide regular, a gente pode dizer que é o perímetro da base multiplicado pelo apótema da pirâmide dividido por 2. Ou também, né, simplesmente o semiperímetro multiplicado pelo apótema. Acabou. Apótema da pirâmide, tá? Tô dizendo. Então a gente pode sim escrever essa formulazinha aqui para a área lateral. A área total, subentende como área total a superfície total, né? Então é a soma das áreas de todas as faces. No caso de uma pirâmide, a área total, então, ela é a área da base mais a área lateral. Perfeito? Óbvio, né? Uma base só e toda a área lateral. Lembrando de prismas, era duas bases, né? 2 vezes a área da base. Aqui não, aqui é pirâmide, pirâmide tem apenas uma base. E o volume da pirâmide, né? Não vou demonstrar, mas, né, vamos nos lembrar aí, uma pirâmide, ela é 1/3 de um prisma, né? Todo prisma pode ser ali decomposto em 3 pirâmides, ok? Existe um resultado que é mais ou menos assim. Então a gente vai dizer que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando que volume de prismas, né, a área da base vezes a altura, a da pirâmide fica 1/3. Ou também, né, pode colocar, alguns livros trazem dessa forma, né, a área da base vezes a altura dividido por 3. Dá na mesma, né, 1/3 multiplicado por fora, 1/3 ali na fração, enfim, todos esses casos aí são equivalentes. Isso aí, volume, claro, né? O que mais cai no nosso concurso? Volume. Sempre, né? A gente tem que destacar o volume, não que não tenhamos questões sobre áreas, ok? E, aliás, as questões sobre áreas geralmente são questões mais interessantes, né, do que as questões de volume, porque às vezes são questões mais trabalhosas para se fazer, perfeito? Continuando nossos assuntos, sobre pirâmides, né, a gente consegue pensar a respeito das secções paralelas à base. Por quê? Quando eu faço um corte paralelo à base numa pirâmide, eu determino uma nova pirâmide, né, que vai ser uma pirâmide menor,
que é a pirâmide inicial, claro, de mesmo vértice, ou seja, elas vão compartilhar o mesmo vértice, você acompanha aqui o desenho que está sendo feito, ok? E essa nova pirâmide menor, ela é semelhante, certo? À pirâmide inicial maior. E quando eu digo que é semelhante, é a definição de semelhança dentro da geometria. O que quer dizer semelhança? Semelhança está associada à proporcionalidade. Então, se eu digo que o plano aqui, vamos supor aqui, ó, um plano alfa, aqui, certo? E aqui um plano beta. Se eu tiver o plano alfa paralelo ao plano beta, eu estou determinando ali duas pirâmides semelhantes. E duas pirâmides semelhantes são pirâmides proporcionais. Pirâmide EFGHV em relação à pirâmide ABCDV, observa o desenho, elas são proporcionais. E aí, então, os seus elementos lineares homólogos, certo? Eles estão na razão K. Eles estão na razão K. O que nós estamos querendo dizer aqui? Por exemplo, se a medida da aresta da base aqui for x, certo? X aqui, ó. A aresta da base vale x. E a aresta da base maior aqui, ó, vale x, ok? Elas estão na razão. X está para x. Assim como, se eu disser aqui que a aresta lateral dessa pequena for um Lzinho, e a aresta lateral aqui da maior for um Lzão, então Lzinho está para Lzão. Assim como, se eu disser aqui que a altura da pirâmide maior é Hzão, e a altura aqui da pirâmide menor for Hzinho, certo? Então, o Hzinho está para Hzão também. E essa proporção toda está para um valor K constante, certo? Está para um valor K constante. Então, os elementos lineares homólogos, claro, respectivamente, são proporcionais. E isso sempre quando você tiver essa secção paralela à base. E o que é interessante e o que cai no nosso concurso são esses outros dois resultados aqui. Que as suas áreas homólogas são proporcionais na razão K elevado ao quadrado. Ou seja, é esse mesmo K aqui, ó, que dá nos elementos lineares, só que elevados ao quadrado. Então, por exemplo, né, a área da base da pirâmide pequenininha está para a área da base da pirâmide grande, assim como a área lateral da pirâmide pequenininha está para a área lateral da pirâmide grande, assim como a área total da pirâmide pequenininha está para a área total da pirâmide grande. E a razão é a mesma dos segmentos lineares, só que elevados ao quadrado. Certo? A razão K elevado ao quadrado. E o volume, né, seguindo a mesma ideia, a mesma ordem, os volumes são proporcionais e estarão na razão K elevado ao cubo. E aqui é o principal, né? Talvez porque justamente do cálculo dos volumes, né? E aí, então, o que eu quero dizer? O volume da pequenininha está para o volume da grande, assim como, né, o K ao cubo. Então, a razão é K ao cubo. Pirâmides semelhantes. Os segmentos lineares estão na razão. Se eu quero descobrir a área, é só pegar a razão dos elementos lineares e elevar ao quadrado. Se eu quero o volume, é só pegar os lineares e elevar ao cubo. Beleza, pessoal? Seguindo, porque quando eu tenho esse corte, né, essa secção, além de formar a pirâmide semelhante, o polígono de baixo, o poliedro de baixo, né, o sólido de baixo que se forma é o tronco da pirâmide, né? Então, voltando aqui um pouquinho rapidão o slide, esse cara de baixo ali, ó, que tem os vértices A, E, F, B, C, G, H, D, esse cara ali que tem esses vértices, ele é o que a gente chama de tronco de pirâmide, né? Então, ou seja, seria assim, o resto da pirâmide maior se a gente retirar a pirâmide menor de uma secção paralela à base, o sólido que se forma, que contém a base, é chamado tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide é essa figura aqui de baixo, que tem os seguintes elementos. Ela vai ter a base maior e a base menor, certo? Que são bases semelhantes pelo resultado do slide anterior, obviamente, né? As bases ali paralelas e semelhantes, ok? Nós vamos ter a altura do tronco, que é justamente a distância entre essas bases. Então, a altura, novamente, sempre perpendicular, ok? A distância entre as duas bases. E aqueles conceitos de arestas continuam sendo os mesmos, tá? Eu tenho aqui a aresta da base maior, aqui eu tenho a aresta da base menor, certo? Nós temos as arestas laterais aqui do tronco, ok? Então, aqueles conceitos todos continuam valendo. E sobre troncos,
vale a pena a gente falar sobre as suas fórmulas também, os cálculos que caem a respeito dele. Nós vamos ter aí cálculos de áreas das bases, agora nós temos duas bases, ok? E aí depende dos polígonos dessas bases, você vai ter a área da base menor, você vai ter a área da base maior, se for a de baixo, se for a de cima, ok? A área lateral, neste caso, né, pô, novamente, é a soma das áreas laterais, as faces laterais. E no caso de trabalhar com troncos, nós temos trapézios, pessoal, porque o corte é paralelo. Se o corte é paralelo, você tem um quadrilátero ali que tem um par de paralelos, lados opostos paralelos, certo? Então, isso é uma definição de um trapézio. Quando a gente trabalha com um tronco de uma pirâmide regular, que ele também pode simplesmente dizer tronco regular, ele pode também falar dessa forma, certo? Mas se a gente considerar pirâmides regulares, são aquelas onde os triângulos são isósceles, o polígono da base é um polígono regular, né? Nós temos aqueles resultados bonitinhos ali para eles, ok? Da mesma forma, se eu pegar aquela pirâmide, cortar e pegar o tronco também é regular. E no caso do tronco ser regular, a área lateral a gente também pode ter uma fórmula específica para ele. E vamos pensar aqui. Os senhores percebem que eu desenhei um segmento aqui e chamei ele de AP. Esse cara é o apótema do tronco. Certo? É o apótema do tronco. E esse apótema do tronco nada mais é do que a altura desses trapézios que estão ali nas faces laterais. Aliás, esses trapézios, deixa eu comentar aqui a mais, são trapézios isósceles. Porque se a pirâmide era regular, né, aqui todos os segmentos têm a mesma medida. Esse segmento é igual a esse segmento aqui, enfim, todas as arestas laterais ali são iguais, né? Então são trapézios isósceles. E aí então o tronco de prisma regular, ora, vai ser a somatória desses trapézios isósceles que são congruentes, que são iguais. Então você vai ter, né, base maior, no caso ali eu chamei de Lzão, base menor Lzinho, vezes a altura dividido por 2. Lembra da fórmula de trapézio? Tá? Trocando aqui em miúdos, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter Lzão mais Lzinho, vezes o apótema do tronco, que no caso é a altura da face lateral, dividido por 2. Isso para uma face. Vezes N, porque daí você tem N faces na sua pirâmide, no seu tronco, né, de pirâmide no caso. Certo? E aí, a mesma observação que eu fiz lá em pirâmides, eu faço aqui agora. Esse N, quando multiplicar o L ou quando multiplicar o Lzinho, ele vai gerar justamente os perímetros das bases. O perímetro da base maior e o perímetro da base menor. Então, a área lateral, né, de um tronco de pirâmide regular pode ser escrito como sendo o perímetro da base maior, vou chamar aqui 2P maiúsculo, mais o perímetro da base menor, 2Pzinho, certo? Pequenininho. Vezes o apótema, no caso do tronco, certo? Chamei ali de AP, dividido por 2. Ou também, né, simplesmente o semiperímetro maior, o semiperímetro menor, multiplicado pelo apótema ali do tronco, que no caso, repetindo, é a altura da face lateral. A área total de um tronco de pirâmide, a somatória de todas as faces. Então, a área total ela pode ser escrita tranquilamente como sendo a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. Ou seja, são esses três componentes aí para a superfície total do nosso tronco. E o volume de prisma, nós temos uma fórmula aqui bastante interessante para calcular o volume desse prisma. Eu não vou demonstrar ela, porque dá um pouco de trabalho, mas ela é uma forma muito característica. E inclusive vou fazer uma observação aqui, já falando um pouquinho das nossas próximas aulas. Essa fórmula também serve para o tronco de cone. Tá? Quando nós chegarmos lá, eu vou voltar aqui esse resultado. E é a seguinte, ele vai ser como a medida da altura dividido por 3, ou seja, a altura do tronco, né? A distância aqui da base de cima até a base de baixo. Essa seria a altura do tronco, ok? A altura do tronco vezes dividido por 3, multiplicado por a área da base maior mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, fora da raiz, mais a área da base menor. Essa formulazinha aqui ela é muito característica. E vou mais além. No nosso concurso, nos últimos anos, pelo menos, né, tem sido um pouco raro essa fórmula. Por quê? Porque os exercícios eles vão utilizar mais aquela relação da semelhança para calcular a área dos troncos. Eu vou voltar um pouquinho os slides aqui para comentar sobre isso. Porque, veja bem, eu falei para você que as duas pirâmides elas têm os volumes proporcionais, certo? Mas as pirâmides, o tronco em si não tem. Porém, o volume do tronco, pessoal, olha só.
O volume do tronco ele pode ser tranquilamente determinado como sendo o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. E aqui passa a ser muito mais fácil o cálculo do volume do tronco, pelo menos na minha opinião. E claro, dependendo das hipóteses do exercício. E aqui me arrisco a dizer para os senhores que no nosso concurso fica mais prático utilizar dessa forma. Professor, então quer dizer que eu posso esquecer essa forma do volume? Também não é bem assim, mas, como eu disse, a semelhança ali é mais costume aparecer no nosso concurso. Mas essa fórmula aqui também é bastante interessante e, como eu disse, ela é bem característica porque ela serve tanto para o tronco de pirâmide quanto para tronco de cones. Quando a gente falar de cones na nossa próxima aula, os senhores vão ver que eu vou retomar essa parte, beleza? Para finalizar a nossa aula, eu preciso comentar sobre duas figuras especiais que envolvem pirâmides. A primeira delas, e a mais importante, o tetraedro. O tetraedro ele é uma figura de 4 lados, né? Uma figura espacial, um sólido geométrico de 4 lados. E esses 4 lados são triângulos. São triângulos. Então ele é uma pirâmide triangular, de certo modo, tá? Ele é uma pirâmide triangular, como mostra aqui a figura para os senhores, certo? E aí o tetraedro regular, ele vai começar a ser importante para nós, porque o tetraedro regular ele tem 6 arestas congruentes, certo? Então o tetraedro regular ele é uma pirâmide de base triangular e regular. Então, no tetraedro regular, nós temos aqui triângulos equiláteros que compõem essa nossa figura. Todas as arestas valem A, por exemplo, né? A medida da aresta, medida do lado ali do triângulo equilátero. Então, eu vou até deixar anotado isso aqui. Você tem triângulos equiláteros. Figura extremamente importante para a nossa prova. Certo? Triângulos equiláteros, por causa dessas 6 arestas congruentes aqui. Então, sobre o tetraedro regular, a gente pode fazer alguns cálculos aqui interessantes e algumas formulazinhas que podem ajudar a gente a resolver exercícios de uma maneira mais rápida. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um tetraedro regular, observe o seguinte, né? Eu posso falar, por exemplo, sobre a superfície total dele, a área total, né? Vou chamar aqui de ST, que seria a área total dele, que eu vou chamar de superfície total, por quê? Porque como todos os triângulos são iguais, todos os triângulos têm, né, a mesma medida, então não faz diferença a gente falar de área lateral, área da base, né? Às vezes o exercício pode falar sobre isso, mas como todas as faces são iguais, então faz mais sentido falar da superfície total logo. E aí a superfície total, se você reparar, nós temos 4 faces iguais. Então são 4 vezes a área de uma face. E a área de uma face é a área do triângulo equilátero. Lembrando de área de triângulo equilátero, é a medida do lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3, dividido por 4. Logo, então, a superfície total de um tetraedro regular pode ser dado como sendo a medida da aresta ao quadrado vezes raiz de 3. Beleza? Além disso, a gente pode falar também da altura dessa pirâmide, né? A altura desse tetraedro regular. E para calcular a altura desse tetraedro, nós vamos lembrar que a altura, né? Eu puxo aqui de um vértice, vai até lá embaixo. Quando chega aqui embaixo, pessoal, essa altura, ela vai coincidir aqui com o centro da nossa figura. Só que lembrando das propriedades do triângulo equilátero, todos os pontos notáveis coincidem em centro, baricentro, circuncentro e ortocentro. Vamos nos lembrar principalmente do baricentro, porque é ele que vai importar aqui pra gente. Porque o baricentro, ele divide aqui, né, a altura em 2:1, certo? No caso, todos os segmentos, todos ali, todas as sevianas que passam por ele, na proporção 2:1. E eu vou fechar um triângulo retângulo aqui, assim, ó. Ao fechar esse triângulo retângulo, aqui temos o ângulo reto, ok? Essa medida aqui de baixo, que é o que eu estou falando, que é 1/3, certo? Da medida dessa seviana toda aqui. E essa seviana toda, ela vai ser a altura, né? No caso do triângulo equilátero. E vamos lembrar que a altura do triângulo equilátero é a medida do lado vezes raiz de 3 sobre 2. Portanto, ali nós estamos com a raiz de 3 sobre 6. Ok? E aqui, esse segmento aqui é justamente a altura, né, do triângulo equilátero. Então, a raiz de 3 sobre 2. E aí você vai poder utilizar aqui, né, um triângulo, né, retângulo, vai poder utilizar ali Pitágoras para fazer o cálculo dessa altura. Então, a altura pode ficar de que forma, né? A gente pode dizer, então, que a raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado é igual a água ao quadrado mais a raiz de 3 sobre 6 elevado ao quadrado. Vou fazer essa fórmula aqui como exercício, mas vamos nos lembrar, né, que para calcular isso aqui, você pode tranquilamente fechar o triângulo retângulo, caso você não decore a fórmula. Mas vamos ver o que dá aqui essa fórmula rapidinho, só como exercício, eu acho interessante, olha só. Vai ficar A multiplicado por a raiz
A raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai ficar simplesmente 3, e aqui vai ficar 2, aqui vai ficar igual a h quadrado, mais, aqui nós vamos ter, né, a elevado ao quadrado, o raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3, e aqui o 6 vai ficar 36. E aí esse 3 pode ser simplificado com 36, vai dar a quadrado sobre 12, perfeitamente? Aqui, correção, não é 2, aqui é 4, esqueci de levar o 2 ao quadrado, correto? Agora sim está tudo bem. Vai fazer então a substituição, a subtração, né, da fração, perdão. Aqui nós vamos ter então, como o denominador é 12, vou multiplicar por 3 aqui, nós vamos ter 9a quadrado sobre 12 menos a quadrado sobre 12 igual a h ao quadrado. E vai dar, tranquilamente, 8a quadrado sobre 12, e o 8 pode ser simplificado com 12 por 4, no caso vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. A gente extrai a raiz, vai ficar então a raiz de 2/3, e é claro que a gente vai multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Para fazer a simplificação, nós vamos ficar com a raiz de 6 dividido por 3. Então essa é a medida da altura do tetraedro regular. A raiz de 6 dividido por 3. Perfeito? A medida da altura do tetraedro regular. E aí o volume, né? A gente pode calcular tranquilamente aqui o cálculo do volume dela, porque o volume é 1/3 da área da base, que no caso é a área do triângulo equilátero. Então nós vamos ter a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? Vezes a medida agora da altura. A área da base vezes a altura que é a raiz de 6 sobre 3. Então nós vamos ter aqui 3 vezes 4, 12, 12 vezes 3, 36, e ali em cima nós vamos ter a quadrado raiz de 18. Só que o 18 é a mesma coisa, né? Lembrando aqui, o 18, ele é a mesma coisa que 9 vezes 2. Então, na raiz, isso aqui vai ficar 3 raiz de 2. Esse 3 vai simplificar com o 36, vai ficar 12 aqui embaixo. Portanto, o volume do tetraedro pode ser calculado como, aqui, correção, não é a quadrado, é a ao cubo. Então, nós vamos ter a elevado ao cubo, raiz de 2, não de 3, de 2, dividido por 12. Esse seria o volume, então, do tetraedro. Senhoras e senhores, como eu disse, essas fórmulas podem ser decoradas, ajuda você bastante, como todo esse cálculo pode ser desenvolvido na hora da prova. Basta você fechar ali o triângulo retângulo, como eu falei, né? A dica, aquela que eu dei no meio da aula, falando sobre ele. Trabalhe sempre com o triângulo retângulo, porque daí você faz um Pitágoras e acabou o seu problema para calcular o que você precisar, como eu mostro aqui para você com o tetraedro regular. Bom, eu havia falado que são duas figuras importantes, porque nós temos também o octaedro. O octaedro, que é uma figura espacial de 8 faces triangulares, certo? Esse octaedro, se você analisar, olha o desenho dele, né? Ele se assemelha aqui ao balão de São João, né? Vamos dizer assim. E ele principalmente é o octaedro regular. O regular, ele é aquele octaedro que possui as suas arestas congruentes. Então aqui todas elas têm a mesma medida. Por exemplo, A, aqui também é A, aqui também é A. Também a, enfim, todas elas têm a mesma medida. E um octaedro regular, ele pode ser decomposto em duas pirâmides quadrangulares regulares congruentes, tá? Pensando aqui nesse plano aqui, ó. Nós temos uma pirâmide para cima, nós temos uma pirâmide para baixo. Aliás, é a mesma pirâmide, como se elas estivessem ali acopladas pela base, perfeitamente? Repara que a aresta lateral é A aresta da base também é A. Então, sobre o octaedro, nós podemos ter questões também envolvendo eles, porque se trabalha com pirâmides. Então, sobre eles também vale a pena a gente comentar um pouco sobre, por exemplo, a superfície total dele. A superfície total dele vai ser as 8 faces triangulares regulares, que são triângulos equiláteros. Então, a medida do lado ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4. Logo, então, o que nós vamos ter aqui? Simplificou. A superfície total de um octaedro regular pode ser dado por 2 vezes a medida da aresta ao quadrado vezes raiz de 3. Superfície total do octaedro regular. Beleza? Podendo ser calculado tranquilamente por cada face e multiplicar por 8. Aqui eu não vou falar de altura. Por que não faz sentido eu falar de altura? Porque não temos aqui a altura do octaedro. Eu tenho, por exemplo, esse segmento que vai desse vértice aqui até o vértice aqui embaixo. E esse segmento aqui, sim, ele é a medida de 2 alturas. Ele é a medida de 2 alturas da nossa pirâmide, ok? A altura aqui na pirâmide, veja bem que se eu fechar um triângulo retângulo bem aqui, eu vou ter esse triângulo retângulo aqui assim, onde aqui é a altura, aqui é a aresta A, e aqui embaixo é a metade da diagonal.
ou seja, a raiz de 2 sobre 2, a metade da diagonal. Que, pelo teorema de Pitágoras, vai ficar a elevado ao quadrado igual a h ao quadrado, mais a raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Dessa forma, então, nós vamos ter o quê? A elevado ao quadrado menos. Aqui vai ficar a quadrado, vai cancelar esse cara com esse cara, aqui vai ficar 4, e aí o 2 vai simplificar com 4, vai voltar a ser 2. Então, vai ser a ao quadrado sobre 2 igual a h quadrado. Ou seja, o h vai ser igual, veja bem, aqui vai ser a quadrado menos a quadrado sobre 2, vai dar o próprio a quadrado sobre 2. Né? Então, vai ser a raiz de 2 sobre 2. Essa seria a medida da altura, mas a altura aqui, ó, da pirâmide, ok? A raiz de 2 vai ser o segmento desse vértice aqui até esse segmento de vértice aqui embaixo. Todo esse cara vai ser a medida do A, certo? Da aresta A, multiplicada por raiz de 2, perfeito? Logo, então, o volume do octaedro, primeiro, né? O volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base, que no caso é um quadrado, então A elevado ao quadrado, vezes a altura, que é esse A raiz de 2 sobre 2, perfeito? O que nos vai dar A elevado ao cubo raiz de 2 sobre 6. Como nós temos duas pirâmides iguais, isso aqui vai ficar multiplicado por 2, na hora que multiplicar por 2, vai simplificar aqui, vai ficar 3. Então, o volume do octaedro, ele é dado por A elevado ao cubo, raiz de 2, tudo isso sobre 3. Senhoras e senhores, acabei de fazer aqui com vocês exercícios para os cálculos dessas fórmulas, coisas que, como eu falei, podem ser desenvolvidas durante ali o seu exercício, durante a sua questão. Mas eu acho muito interessante, vocês já conhecem, já estão tendo com aula comigo há bastante tempo, eu sempre falo para vocês, priorizar essas contas passa a ser importante. Por quê? Te ajuda a manipular equações, te ajuda a lembrar de operações básicas como radiciação, com potências. Então, tudo isso daí só engrandece o seu conhecimento. Lembrando que nossa prova tem sim questões com cálculos pesados e às vezes alternativas não ajudam muito. Claro que existem questões onde as alternativas ajudam, mas existem questões também onde as alternativas não ajudam. E aí nós vamos então, como de costume, resolver 2 exercícios no final da nossa aula. A começar pelo exercício aqui do nosso maravilhoso ITA, o Instituto de Tricô de Aquidauana. Você pode pegar aí e ler o enunciado e tentar fazer antes de seguir com a resolução desse vídeo. Ele diz assim, se um tetraedro regular e um cubo têm áreas de superfícies iguais, a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a quanto? Senhoras e senhores, repare que nesse exercício, se você se lembra qual é a fórmula da área da superfície de um tetraedro, fica tranquilo. Você vai rapidamente fazer aqui. Caso contrário, você precisa calcular essa fórmula. Entende? Então é isso que eu estou falando. Nós vamos voltar aqui, nós calculamos a fórmula da superfície do tetraedro regular. A quadrado raiz de 3. Tá aqui. Então, vindo aqui, vamos dizer então a superfície do tetraedro é igual a quadrado raiz de 3. Já a superfície do cubo, vou chamar assim SC, lembrando da superfície do cubo, é 6 vezes a medida da aresta elevado ao quadrado. Vou chamar de L, tá? A aresta do cubo. Então, L ao quadrado. Ele diz que essas duas são iguais. Então, nós temos que A elevado ao cubo, raiz de 3, é igual a 6L ao quadrado. O exercício quer a razão entre as arestas do tetraedro e as arestas do cubo. Lembrando que razões sempre têm ordem. Então, ele quer primeiro a do tetraedro e depois a do cubo. É isso aqui que nós queremos. Ora, através da equação que nós montamos, nós podemos ter, né? Basta passar esse L quadrado dividindo, né? E esse raiz de 3 também dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ficar, aqui eu coloquei ao cubo, perdão, é ao quadrado, perfeito? Nós vamos ficar com A elevado ao quadrado sobre L ao quadrado igual a 6 sobre raiz de 3. Ora, se você racionalizar aqui, raiz de 3, 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, que simplificado com o 6, opa, passou o nosso slide aqui, deixa eu voltar. Raiz de 3 vezes raiz de 3, voltando, né? Dá 3, que simplificado com 6 vai ficar 2. Então, nós temos que A sobre L ao quadrado, manipulações de potências, é igual a 2 raiz de 3. Logo, então, A sobre L é igual a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, que por propriedades de radiciação, nós vamos ficar com raiz de 2 vezes raiz da raiz de 3, e aqui, quando você tem raiz de raiz, multiplica-se os índices, fica raiz de 2, raiz quadrada de 2, né, e a raiz quarta de 3, finalizando a nossa questão,
presente aqui na letra C. Beleza, pessoal? Olha só, uma questão que fica extremamente fácil, mas se lembrando das fórmulas ali do tetraedro e, no caso também, né, do cubo, assunto que nós já estudamos na aula passada. E para finalizar, então, uma última questão aqui, né, do nosso maravilhoso IME, ignorando qualquer tipo de estudante da parte dos senhores e das senhoras. Veja bem, uma questão bastante interessante, você pode fazer a leitura, tentar realizar essa questão antes de seguir com a resolução do nosso vídeo. A questão vai dizer assim: na figura estão representados um cubo de aresta 13 e uma pirâmide triangular de altura 9. Os pontos A, B e C são vértices da pirâmide do cubo e V pertence ao prolongamento de BG. O volume comum aos dois sólidos é igual a quanto? Senhoras e senhores, analise aqui que esse exercício vai trazer o volume ali do tronco. Inclusive está destacado para vocês. Ora, como eu disse, né, nós temos duas formas de calcular o volume do tronco. Nesse caso aqui, veja bem, olha, nós temos aquela fórmula lá que trabalha com a altura do tronco, né? Dividido por 3, multiplicado pela área da base maior, área da base menor, raiz quadrada do produto dessas duas áreas, enfim. Mas aqui nesse caso vai ser bem mais prático e bem mais fácil você calcular aqui o volume desse tronco através das relações de proporção que nós temos, justamente por causa da diferença. Afinal de contas, nós temos aqui pirâmides que são semelhantes a essas pirâmides, né? Se você analisar, o plano que contém aqui a face de cima do cubo, né, HEGF, é paralelo ao plano que contém aqui o quadrado ABCD. Então, de fato, ali você tem pirâmides semelhantes. E a razão de semelhança entre elas? Como a aresta do cubo é 3, aqui mede 3, né, do ponto B até o ponto G. E do ponto G até o ponto V, aqui em cima, mede 6, porque daí, né, a altura total da pirâmide é 9. Logo, a razão é 6 para 9, que é a altura da pirâmide toda, ok? Então, essa razão nada mais é do que 2/3, simplificando. Essa aqui é o K. A razão de proporcionalidade, né, a constante de proporcionalidade entre as duas pirâmides semelhantes, que é a pirâmide pequenininha, né, V, que vem até aqui esse plano, e a maior que vem até esse plano aqui de baixo. Então, a gente sabe lá da nossa relação que o volume da pequenininha está para o volume da grande, assim como 2 está para 3, porém elevado ao cubo, como eu disse para os senhores. Isso aqui, então, é igual a 8 sobre 27. E aí, como nós queremos o volume do sólido comum aos dois, é o volume do tronco, que nada mais é do que o volume grande menos o volume da pequena, perfeito? É simplesmente isso. Então, a gente souber o volume das duas, acaba o exercício tranquilamente. E aí, então, como que nós vamos fazer dessa forma? Ora, o volume grande facilmente pode ser calculado, porque a aresta do cubo é 3, e nós temos essas arestas aqui, ó, que a pirâmide maior compartilha com o cubo. Portanto, aqui é 3, aqui também é 3, e aí aqui fica então a área desse triângulo, que é um triângulo retângulo, né? Então, basta utilizar os catetos, 3 vezes 3 dividido por 2, o que nos vai dar 9 sobre 2, então essa seria a área da base dela. Logo, o volume da pirâmide grande vai ser 1/3, multiplicado pela área da base, que é 9 sobre 2, multiplicado pela altura, que é 9, tá? Não é 6, porque aqui a altura vai do vértice V até o vértice B. Então, total 9, como está destacado, inclusive, aqui no meio do exercício. Logo, então, nós temos, né, 3 com 9 dá para simplificar, aqui fica 3, 3 vezes 9 dá 27, portanto, 27 sobre 2. Esse é o volume grande. O volume pequeno vai poder ser calculado através dessa fórmula, né, da proporção. Onde nós vamos ter, então, 27 vezes Vzinho é igual a 8 vezes o Vzão, que é 27 sobre 2. Ora, esse 27 vai poder ser simplificado aqui, e 8 dividido por 2 dá 4, portanto, o volume pequeno vai ser igual a 4. Ora, se o volume pequeno é igual a 4 e o volume grande é igual a 27 sobre 2, basta fazer 27 sobre 2 menos 4. Isso aqui vai dar 27 menos 8 sobre 2, que é 19 sobre 2, finalizando a questão, item E, que resolve. Para que a gente calculasse isso daqui através da fórmula do volume do tronco, você precisaria calcular a área dessa figura aqui, ó, dessa base, certo? Só que para calcular, você teria que ainda analisar aqui a razão de semelhança entre os dois triângulos e descobrir esse segmento aqui, ó, certo? Descoberto aquele segmento, aí sim você poderia saber quanto mede a área ali daquela figura, e ia ter que fazer aquela fórmula do volume do tronco, que acaba sendo muito extensa e muito trabalhosa. Então, como eu falei para os senhores, às vezes é mais vantajoso fazer o exercício calculando o volume das duas pirâmides, uma vez que você já tem a razão, e depois fazer a diferença entre eles, calculando o volume do tronco, como foi o que nós fizemos nessa questão. Beleza, senhoras e senhores? Espero ter contribuído mais um pouco com vocês. Desejo a todos bons estudos e a gente se vê na próxima aula.